graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, para juntos fazermos a leitura da palavra do nosso bom e fiel Senhor. Que bom que você está comigo, iniciando mais um mês. Hoje é março, dia 1º, e vamos que vamos. Vamos continuando aí nossa leitura debaixo da bondosa mão do nosso Deus. E hoje nós leremos Levítico, capítulo 24, do verso 1 até o capítulo 25, verso 46. Vem comigo, vamos para a leitura. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que tragam óleo puro de azeitonas prensadas para a iluminação do candelabro, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. É o candelabro que fica na tenda do encontro, em frente à cortina interna que protege a Arca da Aliança. Arão manterá as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração. Arão e os sacerdotes manterão sempre em ordem na presença do Senhor as lâmpadas do candelabro de ouro puro. Asse 12 pães de farinha da melhor qualidade, usando 4 litros de farinha para cada pão. Coloque os pães diante do Senhor sobre a mesa de ouro puro e arrume-os em 2 fileiras com 6 pães em cada fileira. Coloque um pouco de incenso sobre cada fileira como oferta memorial, uma oferta especial apresentada ao Senhor. A cada sábado, coloque regularmente diante do Senhor esses pães como oferta da parte dos israelitas. É uma expressão contínua da aliança sem fim. Os pães pertencerão a Arão e seus descendentes, que os comerão num lugar sagrado, pois são santíssimos. Os sacerdotes terão direito permanente a essa porção das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Certo dia, um homem, filho de um israelita e de um egípcio, saiu de sua tenda e se envolveu numa briga com um dos israelitas. Durante a briga, o filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Por isso, foi levado a Moisés para ser julgado. A mãe dele se chamava Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. Querendo falar R demais, né? Falo que a minha língua enrola no R com o L, tablado, trabalho. Então, essas coisas, quando eu vou falar assim, lendo, dá um nó aqui, né? Imagina eu falando inglês. Vamos lá. O homem foi mantido preso até ficar clara a vontade do Senhor a respeito de sua situação. Então o Senhor disse a Moisés: leve o blasfemador para fora do acampamento e diga a todos que ouviram a maldição que coloquem as mãos sobre a cabeça dele. Depois a comunidade toda o executará por apedrejamento. Diga ao povo de Israel: quem amaldiçoar o seu Deus será castigado por causa do seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor será morto por apedrejamento por toda a comunidade de Israel. Qualquer israelita de nascimento ou estrangeiro entre vocês que blasfemar o nome será morto. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui importante. A gente vê muitas pessoas aí, a gente vê essa história, né, dos israelitas, e eu quero deixar claro que o Israel do Senhor hoje somos nós. O povo de Deus hoje somos nós, né? Aqueles que são separados para o Senhor. Nós, às vezes, vemos as coisas acontecendo aqui nessa história. Hoje a gente sabe que é bem diferente, né? Tudo que nós sofremos, sim, as consequências dos nossos erros, pecados, inclusive dentro da lei que Cristo já pagou por nós, mas que a consequência é nossa. Nós sabemos que isso tudo aqui, essa lei era para o povo de Israel, era para o povo de Deus. Então, se as pessoas lá, os filisteus, os cananeus, os heveus, os jebuseus, os zeus qualquer um lá, eles podiam fazer qualquer tipo de blasfêmia, não iam morrer. Sim, igual a ordem aqui era, na situação, era para o
povo de Deus. Então, gente, a Bíblia foi escrita para nós. A Bíblia é escrita para o povo escolhido do Senhor, para a nação santa. E aí nós vamos pregando essa palavra e pessoas que estão nas trevas vão se chegando para a luz e vão compreendendo a palavra de Deus. Então, nós não podemos cobrar do ímpio, daquele que está lá no mundo do pecado, as mesmas atitudes que são cobradas de nós. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Quem tiver dúvida pode deixar aí no comentário, que eu vou respondendo. Se você concordar ou quiser acrescentar alguma coisa a esse comentário, será bem-vindo e eu agradeço. Nós precisamos entender que as promessas, os mandamentos do Senhor na palavra dele é para o povo dele. Tá? É para o povo dele. Por isso, lá no Salmo, ele vai falar assim, não tenhas inveja do homem mau que prospera no caminho, tal. E ele vai falando muitas coisas a respeito do ímpio. Nós precisamos entender que isso é para nós. Ficou claro? Então, vamos continuar. Sermão todo dia, hein? Vamos lá. Quem tirar a vida de outra pessoa será morto. Quem matar um animal pertencente a outra pessoa a indenizará com um animal vivo. Quem ferir outra pessoa será tratado de acordo com o ferimento que causou. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que alguém fizer a outra pessoa será feito a ele. Quero que vocês lembrem sempre desse aqui, porque a hora que chegar ali mais para frente, eu quero lembrar vocês disso aqui, ó. Nós já vimos em Mateus, na verdade, né? Eu acho que até já falei a respeito. Em Mateus, quando Deus fala que para a gente dar outra face, eu já falei isso sim. Né? O que é mais fácil? Olho por olho ou dar a outra face? Né? Lembra que eu falei isso? Então, quem matar um animal indenizará seu dono totalmente, mas quem matar uma pessoa será morto. A mesma lei se aplica tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros, veja bem, aos estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Ou seja, o estrangeiro que mora lá longe não se aplica a eles, né? A mesma lei se aplica tanto aos israelitas de nascimento quanto aos estrangeiros que vivem entre vocês. Então, não se aplica àqueles que não vivem no meio deles. A lei se aplica apenas aos israelitas. É bom lembrarmos sempre disso. Eu sou o Senhor, seu Deus. Depois que Moisés transmitiu todas essas instruções aos israelitas, eles levaram o blasfemador para fora do acampamento e o executaram por apedrejamento. Os israelitas fizeram exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Quando Moisés estava no Monte Sinai, o Senhor lhe disse: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra que eu lhes dou, a terra deverá observar um sábado para o Senhor a cada 7 anos. Durante 6 anos vocês semearão os campos, podarão os vinhedos e farão a colheita. Mas no 7º ano, a terra terá um ano sabático de descanso absoluto. Aqui nós estamos matando a terra. Tem países que nem conseguem plantar mais por causa de não dar descanso para a terra. A terra precisa descansar. Mas eles vão plantando, planta um, planta outro. Não está dando tempo nem de safra entre safra, estão plantando safrinha e a terra daqui uns dias é só deserto. Durante este ano, não semeiem os campos, nem façam a poda dos vinhedos, não ceifem o que crescer espontaneamente, nem colham as uvas dos vinhedos não podados. A terra terá um ano de descanso absoluto. Comam o que a terra produzir espontaneamente durante seu descanso. Isso se aplica a vocês, a seus filhos, a seus servos e servas e também aos trabalhadores contratados e aos residentes temporários que vivem em seu meio. Seus rebanhos e todos os animais selvagens de sua terra também poderão comer o que a terra produzir. Contem 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, no total de 49 anos. Então, no dia da expiação, do ano seguinte, façam soar por toda a terra um toque longo e alto de trombeta. Consagrem esse ano, o 50º ano, como um tempo de proclamar a liberdade por toda a terra, para todos os seus habitantes. Será um ano de jubileu para vocês.
no qual cada um poderá voltar à terra que pertencia a seus antepassados e regressar a seu próprio clã. O 50º ano será um jubileu para vocês. Nesse ano não semearão os campos, nem ceifarão o que crescer espontaneamente, nem colherão as uvas dos vinhedos não podados. Será um ano de jubileu para vocês, e deverão mantê-lo santo. No ano do jubileu, cada um poderá retornar à terra que pertencia a seus antepassados. Quando alguém fizer um acordo com o seu próximo para comprar ou vender uma propriedade, não deverá tirar vantagem do outro. Ao comprar um terreno do seu próximo, o preço a ser pago será baseado no número de anos desde o último jubileu. O vendedor estipulará o preço levando em conta os anos que ainda restam de colheitas. Quanto mais colheitas faltarem para o próximo jubileu, mais alto será o preço. Quanto menos anos faltarem, mais baixo será o preço. Afinal, o que ele está vendendo é certo número de colheitas. Mostrem seu temor a Deus, não tirando vantagem um do outro. Eu sou o Senhor, seu Deus. Se quiserem viver seguros na terra, sigam os meus decretos e obedeçam os meus estatutos. Então a terra produzirá colheitas fartas como vocês... colheitas fartas. Vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança. Talvez vocês perguntem, o que comeremos no 7º ano, uma vez que não temos permissão de semear nem de colher nesse ano? Podem ter certeza de que no 6º ano eu lhes enviarei a minha bênção, de modo que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. No 8º ano, quando semearem seus campos, ainda estarão comendo da colheita farta do 6º ano. Oi, ai, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. De fato, ainda estarão comendo dessa colheita quando fizerem a nova colheita no 9º ano. Deus supre, né, a necessidade daquele que é fiel a ele. A terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence. Vocês são apenas estrangeiros e arrendatários que trabalham para mim. Sempre que uma propriedade for negociada, o vendedor deverá ter o direito de comprá-la de volta. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a vender parte das terras da família, um parente próximo deverá comprar a propriedade de volta para ele. Se não houver qualquer parente próximo para comprar a propriedade, mas a pessoa que a vendeu conseguir dinheiro suficiente para comprá-la de volta, terá o direito de resgatá-la de quem a comprou. Do preço da terra será descontado um valor proporcional ao número de anos até o próximo ano do jubileu. Desse modo, o primeiro dono da propriedade terá condições de retornar à sua terra. Se, contudo, o primeiro dono não tiver condições de comprar de volta a propriedade, ela ficará com o novo dono até o ano do jubileu seguinte. Nesse ano, a propriedade será devolvida aos primeiros donos a fim de que voltem à terra de sua família. Quem vender uma casa dentro de uma cidade murada terá por um ano completo o direito de comprá-la de volta. Durante esse ano, o vendedor poderá resgatar a casa, mas se não a comprar de volta durante esse ano, a venda da casa dentro da cidade murada não poderá ser revertida. A casa se tornará propriedade permanente do comprador. Não será devolvida ao primeiro dono no ano do jubileu. Já uma casa num povoado, num assentamento sem muros ao redor, será considerada uma propriedade rural. Poderá ser comprada de volta a qualquer momento e será devolvida ao primeiro proprietário no ano do jubileu. Os levitas sempre terão o direito de comprar de volta uma casa que tiverem vendido dentro das cidades reservadas para eles. Qualquer propriedade vendida pelos levitas, ou seja, todas as casas dentro das cidades deles, será devolvidas no ano de jubileu. Veja que é só para os levitas, né? Então, para eles será devolvida no ano de jubileu.
Afinal, essas casas são suas únicas propriedades em todo Israel. As pastagens em volta das cidades dos levitas não serão vendidas. São propriedades permanentes deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder se sustentar, ajudem-no como ajudariam um estrangeiro ou residente temporário e permitam que ele more com vocês. Não cobrem juros, nem tenham lucro à custa dele. Em vez disso, mostrem seu temor a Deus, permitindo que ele viva como parente com vocês. Lembrem-se de não cobrar juros sobre o dinheiro que lhe emprestarem, nem de ter lucro com o alimento que lhe venderem. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para lhes dar a terra de Canaã e ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para vocês, não o tratem como escravo. Tratem-no como empregado ou residente temporário que mora com vocês e os servirá apenas até o ano do jubileu. Então ele e seus filhos estarão livres e voltarão aos clãs e à propriedade de que pertencia os seus antepassados. Hoje está me dando um trabalhinho isso. Os israelitas são os mesmos servos que eu tirei da terra do Egito, de modo que jamais devem ser vendidos como escravos. Mostrem seu temor a Deus, tratando-os sem violência. Vocês poderão comprar escravos e escravas de nações vizinhas. Também poderão comprar os filhos de residentes temporários que moram com vocês, incluindo os que nasceram em sua terra. Poderão considerá-los sua propriedade e deixá-los para seus filhos como herança permanente. Poderão tratá-los como escravo, mas jamais oprimirão alguém do seu povo. Marcos 10, de 13 a 31. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: Deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras. Mas Jesus disse outra vez: Filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar: Deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: Eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Salmos 44, de 9 a 26. Agora, porém, tu nos rejeitastes e nos envergonhaste.
Já nos conduzes nossos exércitos para as batalhas. Já não conduze nossos exércitos para a batalha. Tu nos fazes bater em retirada diante de nossos inimigos e permites que sejamos saqueados por aqueles que nos odeiam. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro e espalhaste-nos entre as nações. Vendeste teu povo precioso por uma ninharia e não tiveste lucro com a venda. Permitiste que as nações vizinhas zombassem de nós. Somos objeto de desprezo ridículo para os que nos rodeiam. Fizeste de nós motivo de riso entre as nações, com desdém balançam a cabeça para nós. Não há como escapar da humilhação constante. Temos o rosto coberto de vergonha. Não ouvimos outra coisa senão os insultos dos que zombam de nós. Não vemos outra coisa senão os inimigos que desejam vingança. Tudo isso acontece sem que nos esqueçamos de ti, sem que fôssemos infiéis à tua aliança. Nosso coração não te abandonou, não desviamos os pés de teu caminho. Tu, porém, nos esmagaste no deserto onde vivem os chacais e nos cobriste de escuridão e morte. Se tivéssemos nos esquecido do nome de nosso Deus, ou estendido as mãos em oração a deuses estrangeiros, Deus com certeza saberia, pois Ele conhece os segredos de cada coração. Mas por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Desperta, Senhor, por que dormes? Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o rosto de nós? Por que te esqueces de nosso sofrimento e opressão? Desfalecemos no pó, caídos com o corpo no chão. Levanta-te e ajuda-nos, resgata-nos por causa do teu amor. Provérbios 10, 20 e 21. As palavras do justo são como a fina prata, o coração do perverso não tem valor algum. As palavras do justo dão ânimo a muitos, mas os insensatos são destruídos por falta de juízo. Então vamos cuidar das palavras da nossa boca, né? Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao nosso Deus. Amém? Queridos, aqueles que foram contemplados com as Bíblias e a Cleusa, né, que no caso foi a Vânia, a Elza e a Cleusa. Ontem eu já enviei para vocês, então deve chegar, conforme a cidade aí, deve chegar até o dia 20 desse mês, tá? Porque o aviso lá é que chega até o dia 20. Goiânia deve chegar primeiro. Então, para a Vânia eu mandei no nome da Paulinha e para a Elza eu mandei no nome da... Eu acho que foi do Hélio, tá? Então verifica direitinho aí, Hélio ou Leila, tá bom? Ó, um abraço para vocês, que Deus abençoe a todos e foi um prazer estar aqui nesta noite, 1º de março com vocês. Nesta manhã, aliás, desculpa. 1º de março com vocês. A gente está acostumado a pregar e prega à noite. E eu gravo à noite para enviar para vocês também. Então, mas eu estou falando hoje com você em qualquer hora do dia, né? Quer de manhã, quer de tarde ou quer de noite. O importante é você estar comigo aqui na leitura da palavra. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o nosso pensamento, em nome de Jesus. Amém? Deus é justo e bom. Vamos?